Ele repara os vasos sanguíneos da retina em 6 semanas. Reduz o risco de degeneração macular avançada em 25%. Reconstrói a camada de pigmento atrás da retina, aquela que absorve a luz prejudicial antes que ela atinja seus fotorreceptores. E custa menos de $1 por dia em qualquer supermercado. Mas aqui está a parte que me deixou irritado. A parte que eu não esperava quando comecei a pesquisar esse vídeo. Um estudo publicado na revista Córnea mostrou que o uso crônico de lágrimas artificiais com conservantes levou à toxicidade mensurável do epitélio corneano em apenas 1 mês. Você está pagando para danificar seus próprios olhos. Enquanto isso, os alimentos que realmente reparam a visão, que realmente reconstruem as estruturas dentro do seu olho, estão na seção de frutas e vegetais. Ignorados, não patenteáveis, não lucrativos. Hoje vou te mostrar 7 deles, classificados pela força da evidência clínica. E também vou te mostrar algo que honestamente me chocou: a conexão entre seu açúcar no sangue e sua visão. Uma conexão que a maioria dos oftalmologistas nunca explica. Porque para a maioria das pessoas com mais de 60 anos, o dano à visão não começa nos olhos, começa no sangue. Sua retina depende de vasos sanguíneos extremamente pequenos, capilares tão finos que as células sanguíneas precisam passar por eles uma de cada vez. E esses capilares são incrivelmente frágeis e, mais importante, extremamente sensíveis ao açúcar no sangue. Mesmo níveis que o seu médico chama de limítrofe ou pré-diabético já são suficientes para causar dano. Agora, o que acontece dentro desses vasos? Quando o açúcar no sangue permanece elevado, a glicose começa a se ligar às proteínas nas paredes dos vasos. Esse processo é chamado de glicação. E isso muda a estrutura do vaso. As paredes ficam mais espessas, menos flexíveis e mais propensas a vazamentos. Com o tempo, esses capilares começam a inchar, vazar e eventualmente fechar. E quando eles fecham, a retina perde acesso ao oxigênio. Agora o corpo tenta compensar. Ele cria novos vasos sanguíneos. Mas aqui está o problema. Esses novos vasos são frágeis, mal formados e instáveis. Eles vazam fluido, eles vazam sangue, diretamente na retina. Isso tem um nome: retinopatia diabética. E é a principal causa de novos casos de cegueira em adultos entre 20 e 74 anos. Agora deixa eu ligar todos os pontos para você passo a passo. Açúcar alto no sangue danifica os vasos da retina. Vasos danificados reduzem o oxigênio. Menos oxigênio enfraquece o RPE. RP é enfraquecido, não limpa resíduos. Resíduos acumulam e formam drusen. Drusen progride para a degeneração macular. Isso não são problemas separados. É o mesmo problema. Seu açúcar no sangue e sua visão fazem parte da mesma história. E é por isso que os alimentos que eu vou te mostrar funcionam tão bem. Porque eles atuam em redução de dano oxidativo e melhora da saúde dos vasos sanguíneos. Ou seja, eles atacam as duas causas ao mesmo tempo. Isso não é coincidência. Isso é bioquímica. Agora deixa eu te apresentar alguém. Deixa eu te apresentar a Regina. 68 anos. Ativa. Caminhava todos os dias, sem diagnóstico de diabetes. Mas nos últimos meses ela começou a perceber algo estranho. As palavras no centro da página começavam a ficar levemente embaçadas. Nada dramático. Nada que causasse alarme imediato. Ela fez o que a maioria das pessoas faz. Foi ao oftalmologista. Exame completo. Retina fotografada. E então veio a frase que eu já ouvi centenas de vezes. Você tem sinais iniciais de drusen. E depois vamos monitorar. Sem plano, sem intervenção, sem explicação real. Apenas esperar piorar. E isso é o que acontece com a maioria das pessoas. Porque tecnicamente não há tratamento nessa fase. Mas isso não significa que não há ação. E foi aí que começamos a trabalhar, com comida. Começando com algo simples, algo que a maioria das pessoas subestima: espinafre. Agora isso pode parecer básico demais, mas não é. O espinafre é uma das fontes mais ricas de 2 compostos específicos, luteína e zeaxantina. Esses 2 compostos fazem algo extraordinário. Eles se acumulam em uma área da retina chamada mácula e formam uma camada protetora. Essa camada atua como um filtro natural de luz azul, protegendo os fotorreceptores contra dano oxidativo. Mas não é só isso. Eles também reduzem inflamação, melhoram função celular
e aumentam a densidade do pigmento macular. Agora vamos aos dados. Estudos observacionais mostraram que indivíduos com maior ingestão de luteína e zeaxantina têm até 43% menos risco de desenvolver degeneração macular. 43%. Isso não é pequeno. Agora aqui está a parte que quase ninguém fala: a absorção. Luteína e zeaxantina são lipossolúveis. Isso significa que você precisa de gordura para absorver. Se você come espinafre sozinho sem gordura, você está absorvendo apenas uma fração do potencial. Mas quando você combina com azeite de oliva-ovos ou abacate, a absorção aumenta significativamente. Agora voltando a Regina. Primeira mudança: espinafre diariamente combinado com gordura saudável. Nada extremo, nada complicado, apenas consistência. E dentro de algumas semanas ela começou a notar algo. A leitura ficou mais estável, menos esforço, menos fadiga ocular. Isso não é um milagre, isso é fornecer ao corpo o que ele precisa para se proteger. Agora isso é apenas o começo. Porque o próximo alimento faz algo ainda mais interessante. Ele contém os mesmos compostos, mas em uma forma que o corpo absorve muito melhor. Número 6. E esse é um dos alimentos mais injustamente demonizados das últimas décadas: ovos. Por anos nos disseram para evitar ovos. Colesterol, doença cardíaca, risco. Mas a ciência mais recente conta uma história diferente. Um meta-análise publicado no BMJ analisou o consumo de ovos em grandes populações e não encontrou associação consistente com aumento de risco cardiovascular em indivíduos saudáveis. Mas hoje não estamos falando de coração, estamos falando de visão. E aqui está o que torna os ovos especiais. Eles contêm luteína e zeaxantina, os mesmos compostos do espinafre, mas em uma forma diferente. Uma forma que o seu corpo absorve muito melhor. Estudos mostram que a biodisponibilidade de luteína dos ovos pode ser 2 a 3 vezes maior do que a do espinafre. Por quê? Porque os ovos já vêm com gordura. E como você já viu, luteína e zeaxantina precisam de gordura para serem absorvidas. Então, quando você consome ovos, você está obtendo os compostos e o sistema de absorção ao mesmo tempo. Mas não para por aí. Os ovos também são ricos em zinco, e o zinco desempenha um papel essencial na retina. Ele ajuda a transportar vitamina A do fígado até o olho. E sem vitamina A, o ciclo visual não funciona corretamente. Agora existe um estudo importante. Um ensaio clínico randomizado mostrou que o consumo regular de ovos levou a aumento da densidade do pigmento macular. Isso significa mais proteção, melhor filtragem de luz e maior resistência ao dano oxidativo. Agora voltando a Regina. Depois de algumas semanas com espinafre, adicionamos ovos ao plano. Nada exagerado. Apenas 1 a 2 ovos por dia. Consistência, sem mudanças drásticas. E ao longo das semanas seguintes ela relatou algo interessante. Menos sensibilidade à luz. Menos necessidade de apertar os olhos ao ler. Mais conforto visual. Isso faz sentido. Porque agora ela não estava apenas fornecendo os nutrientes. Ela estava melhorando a forma como o corpo os utilizava. Agora deixa eu esclarecer algo. Ovos não são uma solução isolada. Eles fazem parte de um sistema. Mas quando combinados com os outros alimentos, o efeito se acumula. E isso nos leva ao próximo. Porque o próximo alimento não apenas protege a retina, ele ajuda a reconstruir a estrutura dela. Número 5. E este alimento faz algo que poucos outros conseguem. Ele ajuda a reconstruir a própria estrutura da retina. Salmão selvagem. Para entender por que isso é importante, você precisa saber do que a retina é feita. As membranas dos fotorreceptores, as células responsáveis por captar a luz, são compostas em grande parte por um tipo específico de gordura, DHA, ácido docosahexaenoico. Na verdade, cerca de 60% da estrutura lipídica da retina é composta por DHA, 60%. Isso significa que sem DHA, a suficiente a estrutura física da retina começa a enfraquecer. E aqui está onde muitas pessoas começam a notar sintomas. Visão noturna piorando, dificuldade de enxergar em ambientes com pouca luz, demora maior para se adaptar ao escuro. Isso não é apenas idade, é estrutura. Agora, o salmão selvagem é uma das fontes mais ricas de DHA disponível na alimentação. E quando você consome DHA, você está fornecendo ao corpo o material necessário para manter a integridade das membranas celulares, melhorar a comunicação entre células
e proteger contra dano oxidativo. Mas isso não é tudo! O salmão também contém EPA, ácido eicosapentaenoico. E o EPA faz algo diferente. Ele atua na inflamação. O EPA é convertido em compostos chamados resolvinas. Essas moléculas ajudam a reduzir inflamação, acelerar a resolução de processos inflamatórios e proteger tecidos sensíveis. E a retina é extremamente sensível à inflamação. Agora vamos aos dados. Um estudo de longo prazo acompanhando indivíduos por mais de 12 anos mostrou que pessoas com maior consumo de peixe rico em ômega 3 tiveram até 38% menos risco de desenvolver degeneração macular. 38%. Isso não é marginal. Isso é significativo. Agora existe um detalhe crítico aqui: selvagem versus criado em cativeiro. O salmão de cativeiro frequentemente possui menor proporção de ômega 3 e maior teor de ômega 6. E esse desequilíbrio pode reduzir os benefícios. Já o salmão selvagem mantém um perfil mais próximo do natural, mais rico em DHA e EPA, mais protetor. Agora voltando à Regina. Depois de adicionar espinafre e ovos, introduzimos salmão selvagem 2 a 3 vezes por semana. Nada extremo, nada fora do comum, mas consistente. E com o tempo, ela relatou algo que muitas pessoas descrevem: melhor adaptação ao escuro, menos dificuldade à noite e mais estabilidade visual. Isso faz sentido, porque agora não estamos apenas protegendo a retina, estamos ajudando a reconstruí-la. Agora isso nos leva ao próximo alimento. Porque o próximo atua em um sistema completamente diferente. Um sistema que começa com a luz, mas depende de algo que muitas pessoas estão deficientes. Número 4. E este alimento está diretamente ligado à forma como você enxerga a luz. Batata doce. Mas não é sobre carboidratos, não é sobre calorias, é sobre um composto específico beta-caroteno. O beta-caroteno é um precursor da vitamina A. E a vitamina A é essencial para algo chamado ciclo da rodopsina. A rodopsina é uma proteína encontrada nos bastonetes, as células da retina responsáveis pela visão em baixa luminosidade. Quando a luz entra no olho, a rodopsina muda de forma. Isso gera um sinal elétrico. E esse sinal é enviado ao cérebro. Mas aqui está o ponto crítico. Depois dessa ativação, a rodopsina precisa ser regenerada. E para isso, o corpo precisa de vitamina A. Sem vitamina A suficiente, esse ciclo fica comprometido. E o resultado é dificuldade de enxergar à noite, adaptação lenta ao escuro e aumento do risco de quedas em idosos. Isso não é apenas inconveniente, é um risco real. Agora, o beta-caroteno da batata doce fornece ao corpo o material necessário para produzir vitamina A. Mas, novamente, existe um detalhe importante: absorção. O beta-caroteno também é lipossolúvel. Isso significa que você precisa de gordura para absorver. Então, se você come batata doce pura, você está perdendo parte do benefício. Mas se você combina com azeite, manteiga ou ovos, a absorção aumenta significativamente. Agora vamos aos dados. Estudos mostram que a ingestão adequada de vitamina A está associada a melhor visão noturna, menor risco de deficiência visual e melhor função dos bastonetes. Agora voltando à Regina. Depois de adicionar espinafre, ovos e salmão, introduzimos batata doce. Simples, algumas vezes por semana, sempre combinada com uma fonte de gordura. E com o tempo, ela relatou algo que muitas pessoas descrevem: menos dificuldade para se levantar à noite, menos hesitação ao caminhar em ambientes escuros e mais confiança. Isso faz sentido, porque agora não estamos apenas protegendo ou reconstruindo a retina. Estamos melhorando a forma como ela responde à luz. Agora isso nos leva a algo diferente, porque até agora falamos de alimentos, mas existe uma indústria inteira que tenta vender a mesma solução em forma de cápsula. E é aí que precisamos ter cuidado. Número 3. E este alimento faz algo que poucos nutrientes conseguem. Ele chega diretamente à retina. Mirtilos. A maioria das pessoas conhece mirtilos como antioxidantes, mas isso é vago, genérico. O que realmente importa é antocianinas. Esses compostos dão aos mirtilos sua cor azul escura. Mas mais importante, eles têm a capacidade de atravessar a barreira sangue-retina. Isso é raro. A maioria dos nutrientes não consegue fazer isso de forma eficiente, mas as antocianinas conseguem. E uma vez dentro da retina, elas fazem algo extremamente importante.
Elas ajudam a neutralizar radicais livres, reduzir estresse oxidativo e proteger as células do dano. Agora lembra do que falamos antes. A retina é o tecido mais ativo metabolicamente. Ela está constantemente produzindo resíduos, constantemente sob ataque oxidativo. Então, quando você fornece compostos que atuam diretamente ali, você está protegendo no ponto exato do problema. Mas não para por aí. As antocianinas também fazem algo mais profundo. Elas ajudam a aumentar a atividade de enzimas antioxidantes. Isso significa que o seu próprio corpo fica melhor em se proteger. Não é apenas proteção externa, é fortalecimento interno. Agora vamos aos dados. Estudos mostram que dietas ricas em antocianinas estão associadas a até 40% menos dano oxidativo em tecidos oculares. Além disso, há evidências de que elas melhoram função endotelial. Isso significa melhor circulação, melhor fluxo sanguíneo e melhor entrega de oxigênio. E isso volta àquela conexão que discutimos: vasos sanguíneos, retina e visão. Agora, como usar? Simples. Uma porção por dia fresco ou congelado sem açúcar adicionado. Consistência é o que importa. Agora voltando à Regina. Depois de adicionar espinafre, ovos, salmão e batata doce, introduzimos mirtilos. Diariamente. Pequenas quantidades, mas consistentes. E ao longo do tempo ela relatou algo interessante. Menos flutuação na visão ao longo do dia, mais clareza e menos fadiga visual. Isso faz sentido, porque agora não estamos apenas protegendo ou reconstruindo, estamos melhorando o ambiente interno da retina. Agora isso nos leva ao número 2. E esse próximo alimento atua em algo ainda mais profundo: as mitocôndrias. Número 2. E este alimento atua em um nível que a maioria das pessoas nunca considera. Ele atua nas mitocôndrias. Noses. Para entender por que isso importa, você precisa entender o que mantém suas células funcionando: energia. E dentro de cada célula existem estruturas chamadas mitocôndrias. Elas são responsáveis por produzir energia. E sem energia suficiente, as células não conseguem reparar danos, eliminar resíduos e manter sua função. Agora pense no que falamos antes. O epitélio pigmentar da retina RP precisa de energia constante para limpar resíduos, reciclar componentes e proteger a retina. Se as mitocôndrias falham, todo o sistema falha. Agora entra a noz. As nozes contêm compostos que são metabolizados em algo chamado urolitina A. E a urolitina A faz algo extremamente importante. Ela ativa um processo chamado mitofagia. Mitofagia é o processo pelo qual o corpo remove mitocôndrias danificadas e as substitui por novas. É literalmente limpeza e renovação celular. E isso é crítico, porque com a idade as mitocôndrias se acumulam danificadas, produzem menos energia e geram mais radicais livres. E isso cria um ciclo de deterioração. Agora, ao estimular mitofagia, você interrompe esse ciclo e permite que as células funcionem melhor. Agora vamos aos dados. Estudos mostram que o consumo regular de nozes está associado à melhora no controle glicêmico, HbA1c, melhora da função endotelial e redução de inflamação sistêmica. Tudo isso afeta diretamente a saúde da retina. Porque, novamente, retina não é isolada. Ela depende de circulação, metabolismo e energia celular. Agora, como usar? Simples. Uma pequena porção por dia, cerca de um punhado, sem excesso, sem complicação. Agora voltando à Regina. Depois de adicionar espinafre, ovo de salmão, batata doce e mirtilos, introduzimos nozes, diariamente, quantidade moderada. E ao longo do tempo ela relatou algo interessante. Menos cansaço ocular ao final do dia, mais resistência e mais estabilidade. Isso faz sentido, porque agora não estamos apenas protegendo ou nutrindo, estamos melhorando a capacidade das células de se regenerar. Agora isso nos leva ao número 1. E esse atua em múltiplos sistemas ao mesmo tempo: inflamação, pressão arterial e metabolismo. Tudo junto. Número 1. E este é de longe o mais poderoso de todos. Sementes de linhaça. Pequenas, baratas, facilmente ignoradas, mas metabolicamente extremamente densas. E aqui está o porquê. A linhaça é uma das fontes mais ricas de ALA, ácido alfa-linolênico, um tipo de ômega 3. Agora você já ouviu falar de ômega 3 antes, mas o que torna a linhaça diferente é a combinação, porque além de ALA, ela contém lignanas, e é essa combinação que cria o efeito. Mecanismo: um anti-inflamação profunda.
As lignanas atuam sobre uma via chamada NF-κB. Essa via regula a inflamação no corpo. Quando está hiperativa, você tem inflamação crônica, dano celular e progressão de doenças. As lignanas ajudam a reduzir essa ativação, e isso impacta diretamente retina, vasos sanguíneos e tecidos sensíveis. Mecanismo 2: pressão arterial. Agora, algo que muitas pessoas não conectam com visão-pressão arterial. Estudos mostram que o consumo regular de linhaça pode reduzir a pressão sistólica em até 10 milímetros de mercúrio. E isso importa, porque a retina depende de vasos extremamente delicados. Menor pressão significa menos estresse vascular, menos risco de dano e melhor fluxo sanguíneo. Mecanismo 3: metabolismo da glicose. A linhaça também melhora a sensibilidade à insulina e controle glicêmico. Voltamos àquele ponto central: açúcar no sangue. Mecanismo 4: efeito combinado. Agora junta tudo: anti-inflamação, melhor circulação, melhor controle glicêmico e suporte estrutural. Isso é raro. Poucos alimentos atuam em tantos níveis ao mesmo tempo. Como usar? Importante: linhaça precisa ser moída. Se você consumir inteira, ela passa praticamente intacta pelo sistema digestivo. Use 1 a 2 colheres de sopa por dia, adicionada a iogurtes, smoothies ou refeições. Armazenamento. Depois de moída, mantenha refrigerada e evite exposição ao ar para preservar os olhos. Case Regina. Depois de adicionar todos os alimentos anteriores, introduzimos linhaça. Diariamente. Consistentemente. E ao longo dos meses, os exames mostraram algo interessante. Os drusen não desapareceram, mas a progressão desacelerou. E isso é o objetivo real. Não é milagre, é controle. Resumo: linhaça reduz inflamação, melhora vasos, estabiliza a glicose e protege retina. E quando combinada com tudo o que você viu até agora, cria um sistema completo. Agora, antes de encerrarmos, preciso te mostrar algo importante. Porque mesmo com tudo isso, existem situações onde você precisa ter cuidado. Batata doce. Simples, sem complicação, sem necessidade de suplementos caros. O que esperar? Se você fizer isso corretamente, você pode notar visão mais estável, menos fadiga ocular e melhor adaptação à luz. Mas o mais importante: progressão mais lenta. Porque o objetivo aqui não é milagre, é proteção contínua. Regina, resultado final. Após vários meses, Regina voltou ao oftalmologista. Novos exames, mesma tecnologia. E o resultado: os drusen ainda estavam lá. Mas não haviam piorado. E em muitos casos isso é exatamente o que queremos. Porque estabilidade significa tempo. Tempo para o corpo se adaptar. Tempo para proteger o que ainda existe. Mensagem final. Durante anos você pode ter acreditado que perda de visão é inevitável, que faz parte do envelhecimento, que não há o que fazer. Mas agora você sabe, isso não é totalmente verdade. Porque sua visão não depende apenas dos seus olhos. Depende do seu metabolismo, do seu sangue e da sua alimentação. E quando você muda isso, o sistema responde.